Boas-vindas! Bom, o nosso papo de hoje é para fazer aquela ponte perfeita entre a ciência pura dos materiais dentários e a prática ali na bancada. Vamos falar da confecção da moldeira individual unitária, a famosa MIU, ou casquete. É um mergulho em como a química aplicada muda completamente o jogo das moldagens de altíssima precisão. Então, vamos começar. O roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, entender o que é a MIL. Depois, a ciência por trás do PMMA, as fases da resina acrílica, o preparo e os cuidados e, por fim, o passo a passo da confecção. Começando pela primeira parte, o que é a MIL? Para dar o pontapé inicial, a gente precisa deixar muito claro o que é essa ferramenta e por que ela é tão essencial na clínica. A MIL, que a gente escuta tanto chamar de casquete, é um dispositivo bem específico. A literatura mostra que ela é obrigatória para conseguir aqueles moldes exatos logo depois que um dente passa por um preparo total de coroa. Sabe aquele passaporte definitivo para garantir uma cópia dimensional e morfológica super fiel? É ela. Sem a MIL, o nível de detalhe simplesmente fica comprometido. E olha a grande sacada estratégica aqui: economia de tempo, de material e, claro, de dinheiro. Ao isolar só o dente preparado para receber o elastômero de alta precisão, enquanto os dentes do lado vão no alginato mesmo, a gente corta aquele desperdício absurdo de material caro. É literalmente unir a precisão extrema com uma gestão inteligente no consultório. Muito bom, né? Indo para a nossa segunda parte, a ciência do PMMA. O foco agora vira para o grande astro que faz tudo isso acontecer. O nosso velho conhecido polimetacrilato de metila. A gente está falando de uma dupla dinâmica da química. De um lado, o pó, que são aquelas esferas de polímero pré-polimerizadas e superestáveis. Do outro, o líquido, o monômero, que é um solvente super potente. E um detalhe bem importante, ele vem com hidroquinona, que age como um inibidor, um freio mesmo, para evitar que polimerize do nada e estrague a mistura toda. Quando a gente junta esses dois na proporção clássica de 3 partes de pó para 1 de líquido, a mágica, ou melhor, a química, acontece. E a literatura é muito clara sobre isso. Quando a gente mistura o pó e o líquido nas proporções perfeitas, o resultado é uma massa totalmente trabalhável. É quase como acertar a mão numa receita de bolo muito precisa. Só que, a partir do momento em que eles se tocam, o relógio já começa a correr, exigindo um controle de tempo bem rigoroso ali na bancada. E falando em relógio correndo, a gente entra na terceira parte, as fases da resina acrílica. É aqui que vamos acompanhar a evolução física dessa mistura passo a passo. A resina passa por 4 momentos muito distintos. Ela começa na fase arenosa, que literalmente parece uma areia molhada, sem muita interação ainda. Aí o monômero começa a atacar o pó de verdade, e entramos na fase pegajosa, ou fibrilar. É aquela teia chata, cheia de fios que gruda em tudo se a gente tentar encostar. Depois vem a fase plástica, que é o nosso foco. E, por fim, a fase borrachoide, quando o monômero já evaporou e o material ganha uma memória elástica impossível de modelar. Ou seja, o grande segredo do sucesso é focar na nossa janela de ouro, a fase plástica. É nesse exato momento que o material vira uma massinha de modelar perfeita para as nossas mãos. É a única janela aceitável para trabalhar. Tentar mexer na resina fora daí, principalmente quando ela já está naquela fase borrachoide teimosa que volta para o formato original, é garantia de dor de cabeça e falha clínica na certa. Não tem jeito. Bom, com a química dominada, vamos para a seção 4, preparo e cuidados. Porque antes de sequer pensar em pingar o monômero no pó, o modelo físico precisa estar impecável. O primeiríssimo passo direto no modelo é marcar com uma clareza absurda a junção ali entre o término cervical e as paredes axiais. Uma lapiseira comum já resolve isso perfeitamente. E logo depois dessa marcação, a técnica exige passar uma camada bem uniforme de cera de alívio nas partes verticais do preparo. Afinal, se a base não estiver bem feita, o resto do trabalho desaba. E tem umas dicas de ouro super importantes tiradas do material base. Primeiro, o isolamento prévio é absoluto. Precisa passar vaselina na placa de vidro, não tem negociação. Segundo, fugir de resina muito fluida, porque senão ela vai escoar direto para dentro dos alvéolos artificiais no manequim. Imagina o pesadelo? A moldeira trava de um jeito nos alvéolos que o trabalho vai todo pro lixo. A mistura tem que estar no ponto certo de saturação. E chegamos na reta final, a seção 5, o passo a passo da confecção. É aqui que toda essa teoria e o preparo minucioso ganham vida direto na mão.
Tudo começa lá atrás misturando o pó e o líquido no pote Dappen. Aí entra a paciência, porque a gente precisa esperar rigorosamente chegar naquela fase plástica que eu comentei. Chegou no ponto, molha só um pouquinho as luvas para a resina não ficar grudando de forma chata, e aí sim vai moldando com a ponta dos dedos até formar uma bolinha. Essa bolinha vai direto para o modelo. A partir daí, a ideia é ir apertando firme, adaptando com bastante delicadeza sobre o dente preparado. Usando uma espátula, a gente garante que a resina cubra direitinho, com uma precisão máxima, todas aquelas margens que a gente já tinha demarcado com o grafite lá no começo. Mas atenção, porque o tempo é implacável. A gente precisa tirar o casquete do preparo exatamente naquela transição da fase plástica para borrachoide. Esse é o melhor instante para tirar os excessos de material. Só que detalhe, precisa recolocar a moldeira no dente imediatamente. Por que isso? Porque o acrílico sofre uma contração de polimerização gigante. Esse movimento de tirar e colocar ajuda a combater essa deformação. A remoção definitiva só depois que a fase borrachoide terminar de vez e a resina esfriar. Beleza? Polimerizou? Ainda não acabou. A Mil precisa daquele acabamento fino. A dica é segurar a peça reta na palma da mão mesmo, nada de pegar igual caneta, e usar uma fresa de tungsteno de corte cruzado fino. A missão aqui é ir desgastando até afinar bem as margens, buscando um ângulo zero bem em cima da linha cervical demarcada. Quanto mais lisinho e uniforme ficar por dentro e por fora, mais perfeita vai ser a retenção do elastômero lá na frente. Para fechar com chave de ouro, vem a confecção da alça de retenção, o famoso chapéuzinho. Numa nova mistura, ainda na fase plástica, a gente faz um pequeno disco prensado numa placa isolada. Aí, pegando um pincel cilíndrico bem molhado no monômero puro, a gente leva esse líquido sem deixar escorrer e usa para colar esse disco perpendicularmente na borda incisal da nossa moldeira. O monômero entra em ação literalmente soldando as duas peças. Fica perfeito. Para a gente finalizar esse bate-papo de hoje, fica uma reflexão bem interessante. Olha como dominar a disciplina química e o tempo na bancada do laboratório é o que realmente sustenta aquele resultado impecável lá na boca do paciente. Entender o ciclo do material não é só decoreba, é o único jeito de fazer uma Mil que de fato funcione. É um desafio prático sensacional que prova que paciência é tudo na odontologia. E aí, já bateu a vontade de colocar a mão na massa na próxima ida ao laboratório?